Olá, desejantes! Vocês estão no podcast da Estante Psicanalítica e, eu quero retornar com a leitura dos artigos psicanalíticos, artigos que não foram traduzidos, artigos que nós só teríamos acesso à tradução se então as editoras quisessem. Então, eu estou fazendo esse trabalho de selecionar alguns para que eu possa ler para vocês aqui, com temas voltados à psicanálise de bebês, de crianças e adolescentes. Pouco a pouco eu vou postando esses áudios para que vocês possam ter acesso. E hoje eu queria começar lendo o artigo Quanto Tempo Longe da Mamãe, da psicanalista Claude Coubzat. Uma paciente disse ao seu psicanalista: eu tinha cerca de 2 anos. A família estava na praia. Eu me afastei da mamãe e comecei a fazer descobertas. Encontrei conchas. Eu estava indo de uma concha a outra. Haviam milhares. De repente eu me assustei. E agora vejo o que aconteceu. Eu estava interessado em descobrir o mundo e esqueci a mamãe. Então agora percebo, tive a ideia de que mamãe tinha me esquecido. Eu me revirei e corri para a mamãe, que talvez estivesse apenas alguns metros de distância. Ela me abraçou e eu comecei a encontrar meu relacionamento com ela. Eu deveria parecer que não estava interessado nela porque precisava de tempo para me recuperar e não mais ficar em pânico. E lá, de repente, minha mãe me deitou no chão. A paciente acrescenta: agora eu sei o que aconteceu. Esperei toda a minha vida até hoje para chegar à próxima etapa, porque se mamãe não tivesse me descansado, eu teria jogado meus braços em volta do pescoço dela e teria me desmanchado em lágrimas. Lágrimas de alegria e de felicidade. Mas assim, eu nunca encontrei minha mãe. Trata-se, como você deve ter reconhecido, de uma paciente adulta de Winnicott, que reconheceu isso em sua análise. Mas acho que você já ouviu muitas cenas semelhantes. Por exemplo, quando os pais vêm buscar seus filhos na creche. De minha parte, isso me lembrou um pequeno paciente de 5 anos, cujos pais consultam por dificuldades de separação. Muito animado e muito sociável, no entanto, ele recentemente se recusou a ir aos aniversários para os quais foi convidado. Se ele não vê sua babá assim que sai da escola, ele tem um ataque de ansiedade espetacular. Os pais me relatam uma série de eventos recentes na família, incluindo o fato de que ele se perdeu por alguns momentos em uma loja de brinquedos. A certa altura, seus pais não o viram mais e o procuraram. Quando o chamamos no alto-falante, ele estava com uma senhora na recepção da loja. A coisa toda não durou mais do que 10 minutos. Quando retomo essa cena com Joseph, ele me explica que, atraído por um raio de estatuetas que ele gostava muito, ele se afastou de seus pais e não os viu mais por perto. Pensou então que eles tinham saído sem ele, quando na verdade era ele que saiu da loja para se encontrar na galeria comercial. Eu explico que uma mãe sempre pensa, aconteça o que acontecer, em seu filho e pergunto se não está convencido em relação à sua mãe. Sim, ele me responde, mas ela pode ter lacunas de memória. Mais tarde descobri que o pai de Joseph está pesquisando a doença de Alzheimer. Mas é certo que ele mesmo ficou tão fascinado por esses brinquedos que não pensou mais em seus pais por um tempo. Vemos bem aqui como se combinam o espaço de descoberta e exploração, aberto a todas as seduções, e o tempo de espera e reencontro. No texto em que ele menciona essa paciente, Winnicott mostra que a criança saudável gosta de explorar todos os tipos de relacionamento com o mundo e com os outros, mas que precisa voltar ao seu mundo subjetivo, o do berço, da mãe e seus cheiros familiares. Quando ele descobre o mundo, há sempre a viagem de volta que dá sentido às suas descobertas. Como é feito esse caminho da dependência da independência e que ganho a criança encontra nele? Freud apresenta o bebê como protótipo da angústia. Ele sempre toma como exemplo o bebê no estado de derrelição, necessidade de ajuda, angústia, desajuda, ou seja, falta de ajuda, o fato de falta de ajuda. Esse estado é específico de nossa espécie, de todos os pequenos humanos que são essencialmente prematuros, ou seja, não podem sobreviver sozinhos. De acordo com Freud, o risco para o bebê, no plano psíquico, é que ele pode se encontrar no desencadeamento das pulsões, sem ninguém para satisfazê-los ou ajudá-los a contê-los. De certa forma, ele é entregue a si mesmo.
Na verdade, não há inimigo pior do que você mesmo quando você está sozinho dessa maneira. Para Freud, a criança não pode sobreviver ou se satisfazer sozinha, nem no plano físico, nem no nível psíquico. A ansiedade é, portanto, de forma geral e arquétipica, no bebê jovem, a perda do objeto de amor, da mãe ou da pessoa que o cuida, ou a perda do amor pelo objeto. Ou seja, essa pessoa está lá, mas não o ama mais, não se interessa por ele. Quanto à angústia de separação, Freud diz que é a trama de todas as ansiedades existenciais dos seres humanos. E ele diz que eles são organizados em série, que podem de alguma forma substituir um pelo outro. Ou seja, a angústia do nascimento, a angústia do desmame, a angústia da castração e a angústia da morte. É uma série lógica, elas podem substituir uma pela outra. A partir dessas noções freudianas, parece-me que é Winnicott quem retornará da maneira mais frutífera para nós neste período em que o bebê é dependente da mãe ou de seu substituto, mãe adotiva, babá. Vou passar rapidamente pelos desenvolvimentos bem conhecidos de Winnicott sobre a dependência do bebê da sua mãe ou da pessoa que o cuida, para me deter no que ele chama de estado de independência. O bebê tem então cerca de 1 ano de idade e pode manter vivo nele às vezes 10 minutos, às vezes 1 hora, dependendo das crianças, a ideia da mãe e dos cuidados dela. A criança, nesse período, ganhou confiança no meio ambiente e, ao mesmo tempo, entra no que o Winnicott chama de compreensão intelectual. Ele será capaz de mentalizar coisas. É, portanto, a mentalização, os processos intelectuais, que permitirão à criança suportar a angústia de separação. Por processos intelectuais, Winnicott quer dizer que o bebê começa a medir o espaço, pelo ruído, pelo exemplo. Ele sabe se a mãe está longe ou se está perto, se ela vem ou se ela vai embora, a conectar as coisas entre si e fazer ligações de causa e efeito. As coisas e as sensações poderão estar juntas. Esses processos intelectuais transmitirão a presença da mãe. Gradualmente, a criança percebe sua mãe como uma pessoa total. Por volta de 1 ano, ele se torna capaz de andar e de se ver como uma pessoa completa, portanto, de se separar. Gradualmente, um espaço de transição se formará entre a mãe e a criança, que é um corte, certamente, mas que não é um corte cirúrgico. Ou seja, a criança terá a impressão de criar esse espaço sozinha. Tudo isso é feito na criança por uma passagem gradual, mas que não é contínua. Não é um movimento linear. Pode haver retrocessos, momentos em que a criança se apresenta novamente como um bebê muito pequeno, e momentos em que ela avança. Momentos em que, como vimos nos 2 exemplos anteriores, ela mantém viva em si a ideia da mãe e outras em que a perde, seja porque o tempo é muito longo ou porque o mundo dos objetos tem sido muito fascinante, como vimos nos 2 exemplos anteriores. Esse espaço, de fato, que não é mais o mundo subjetivo da criança, não está vazio, assim como os momentos em que a criança pequena está sem a mãe, quando está separada dela, não são simples momentos de espera. Estes também são momentos de descoberta. A palavra separar vem do verbo latino separare, separar. O si de separare indica separação, é um prefixo que indica privação. Afastamento é o mesmo prefixo de seduzir, conduzir à parte, levar à parte. Parare significa preparar, vindo ele próprio de parere, que significa adquirir, dar à luz, dando as palavras pai, prime, pare. Finalmente, parere também tem o sentido de produzir. O verbo separar, usado, se transformou no francês antigo. O verbo separar se transformou no francês antigo no verbo servir, enquanto a separação foi reconstruída muito mais tarde, susperere. Assim, a palavra desmar, no francês antigo da Idade Média, significava geralmente separar. Era a palavra usada para dizer separar. Gradualmente assumiu o significado de privar e, no final da Idade Média, especializou-se para significar o desmame no sentido que o entendemos hoje. Desmamado, do ubere, desmamar uma criança, desmamar o leite. Essa história da palavra é interessante e tem tudo a ver com a posição do pai.
a posição de pai e de produzir um filho, a capacidade de fazer filho, diríamos hoje. Vamos voltar a essa noção do desmame. Doutor define a noção de abstinência como um momento em que a criança acessa a comida que pode ser dada por alguém que não seja a mãe. A criança se separa desse objeto parcial, que é o seio da mãe, mas também desse primeiro alimento lácteo, para se abrir a um alimento variado e sólido. Se a mãe teve prazer em uma comunicação com seu filho que não seja pura alimentação e contato tátil, em uma comunicação de troca de emoções e palavras, ela o prepara para o prazer da comunicação linguística consigo mesma e com os outros. O efeito dessa castração, no sentido das castrações simbólicas de François Dolto, é a introdução da criança como separada da presença absolutamente necessária de sua mãe ao relacionamento com os outros. Há aqui um ganho para a criança, ganho da possibilidade de relações simbólicas. O importante é que ela deixe seu filho ser tão feliz nos braços dos outros quanto nos dela. Que ela o deixe entrar em sorrisos e expressões linguísticas com outras pessoas além dela. Nesse momento, a criança aceitará a assistência de qualquer pessoa com quem a mãe esteja em bons termos. Ela vai descobrir a riqueza das relações com o outro. Ela vai primeiro falar com ele mesmo, imitando, reiterando em suas lalações a voz de sua mãe dirigida a ele. Então ele vai perceber que esses fonemas lhe permitirão entrar em contato com qualquer pessoa ao seu redor. Isso leva, diz Doutor, à assimilação da língua materna. Lembre-se da observação de Freud de seu neto brincando de arremessar e depois de trazer de volta um carretel, preso a um fio quando sua mãe o deixou. Ele acompanhou esse jogo das sílabas o e da, que Freud entende por fordar. Nessa oposição dos dois fonemas, o e a, podemos notar o surgimento da linguagem articulada. As primeiras palavras são palavras repetitivas de duas sílabas e que representam, para Doutor, ele, sua mãe, seu prazer de existir quando está unido à sua mãe. É o ritmo de dois tempos da criança e de sua mãe. A linguagem se torna modulada e permite manipular pessoas à distância. A criança não fica entediada, porque então tem uma vida interior, relacionada à vida interior de sua mãe ou das pessoas ao seu redor, e comunicável. O símbolo da união enriquece mais do que a própria união, dizia Winnicott. Se por um lado a abstinência for feita de forma selvagem, seja porque houve falta de jeito, seja porque houve uma morte ou desaparecimento da mãe, uma catástrofe, um trauma, a criança terá a impressão de uma mutilação real. Ele terá a impressão de que perdeu a própria boca, por exemplo. E é aí que todas as fobias muito arcaicas, os medos de bocas devoradoras entrarão. Portanto, a primeira separação, a da abstinência, certamente traz uma perda, um desgosto, mas também um ganho, e de importância, o da adesão à linguagem, a possibilidade de expressar desejos e emoções, até mesmo brincar com ela. No mesmo modelo, como um segundo desmame, a castração anal, ou seja, para Doutor, não tanto o treinamento dos esfínteres quanto o empoderamento motor e criativo da criança, que não precisa mais absolutamente dos cuidados de sua mãe para cuidar de seu corpo. Apresentará à criança a descoberta dos prazeres, das habilidades motoras e do fazer com as mãos. Ele não é mais eu, minha mamãe, mas eu sozinho. Ele aprenderá, em um prazer compartilhado com os outros, o domínio de suas habilidades motoras, de sua força, aplicando as atividades úteis e agradáveis, para si mesmo e de acordo com os outros. Este é o período bem conhecido nas creches em que a criança fica tão feliz em manusear a massinha, desenhar com lápis, cobrir as folhas de tinta, aprender a usar tesouras e etc., e mostrar com orgulho o que fez. Essas aquisições motoras são feitas com imenso prazer para a criança. Às vezes até uma espécie de júbilo. Ele, certamente, precisa ser guiado, confortado pela mãe ou pelas pessoas que cuidam dele. Mas a imitação de outras crianças, especialmente as mais velhas, também é essencial. Estes últimos alcançaram uma imagem mais desenvolvida e mais harmoniosa, mais adaptada ao grupo também, e são, portanto, modelos a serem imitados. A relação não é mais puramente dual, torna-se mais complexa e envolve muitos outros semelhantes. Como resultado, ele enriquece.
Nesse período, junto com suas próprias habilidades motoras, a criança descobre as dos outros, animais, adultos, crianças de todas as idades e de todas as forças. Antes, eles os observavam com segurança, de seu berço ou de seu relaxamento. Agora ele pode encontrá-los, esbarrar neles. Ele precisa manter essa segurança dentro de si, por meio de palavras lembradas, palavras explicadas e dadas por adultos tutelares. Ele precisa ser apresentado ao comportamento dos seres ainda desconhecidos ou estranhos. E se ele falhar em suas tentativas, devemos confortá-lo. Logo você vai conseguir, em vez de zombar ou humilhá-lo. Desse ponto de vista, a técnica Pickler-Lockezy é bastante exemplar. Para ajudar essas crianças pequenas, separadas permanentemente de seus pais, elas são ajudadas a adquirir uma autonomia motora excepcional. Você certamente conhece esses filmes em que vemos bebês jovens subindo escadas ou equipamentos com um direcionamento e calma impressionantes, com imenso prazer também. É de acordo com a teoria Pickler, o que lhes permitirá adquirir a autonomia interior necessária para deixar sem danos as mães do berçário e estabelecer com uma nova família. E se a criança não for guiada, iniciada, confortada nessa descoberta das habilidades e prazeres motores, que ela se apegará por tédio de certa forma. Ele brinca de reter ou exteriorizar suas fezes, de forma incontinente. Para que esses processos de separação possam ser feitos sem depressão, é necessário que as pessoas e os lugares tenham sido apresentados, nomeados pela mãe, mamaezados, como diria Françoise Doutor. Ela fala em seu livro Enfance daqueles filhos que adormeciam no carrinho quando a jovem que os levava para passear não havia sido nomeada pela mãe, nem nomeado os lugares onde acontecia. Quando geralmente eram crianças que gostavam do passeio, a mãe também deve falar com o bebê sobre a provação que o espera, porque é uma provação essa separação. Os perigos da realidade que a criança encontrará, as agressões de outras crianças, frustrações inevitáveis atingirão menos a criança se a mãe estiver sempre presente nela, em palavras, para protegê-la. Mas essa mãe, diz doutor, deve ter sido a testemunha compassiva dessa dor experimentada por ele. Ela deve tê-lo consolado. A criança, de acordo com Winnicott, pode acessar a capacidade de ficar sozinha. A experiência de estar sozinho como bebê e criança pequena na presença da mãe é muito importante para ele. Assim, Winnicott argumenta que o berço pode ser um substituto para os braços da mãe, se a mãe não se sentir capaz de realizar a tarefa de sustentar a criança de forma viva e ativa. Essa experiência de solidão na presença da mãe é o momento em que a criança se encontra no silêncio das pulsões, onde não sente forças instintivas, o que Winnicott chama por um tempo de relacionamento com o eu. Na realidade psíquica do indivíduo, existe um bom objeto naquele momento, que foi internalizado, e a criança, portanto, confia no presente e no futuro. Ela é um indivíduo que teve a sorte de construir sua confiança em um ambiente favorável. Winnicott diz que isso pode ocorrer em um estado muito primitivo, quando a imaturidade do eu é compensada pelo apoio do eu oferecido pela mãe. Então, pouco a pouco, o indivíduo internaliza essa mãe que sustenta o eu e a criança se torna capaz de ficar sozinha sem recorrer à mãe ou ao símbolo materno em nenhum momento. Para ele, a capacidade de estar sozinho na presença de alguém é a de se entregar a um jogo sem complicações de excitação corporal ou pulsional. A satisfação com a criança é então encontrada no próprio jogo. O que fazer na prática de todas essas noções? É óbvio, por exemplo, que o fato dos pais poderem entrar na creche, como nos departamentos de pediatria ou neonatologia, é um acervo fundamental. Felizmente, a era das creches acabou na maioria dos locais de acolhimento da primeira infância. A adaptação, por exemplo, permite mamaezar as pessoas que cuidaram da criança e os lugares onde a criança passará o dia. Mas o momento em que um bebê pode aceitar se separar de sua mãe, com o tempo que ele pode suportar longe dela, é extremamente variável, assim como o momento em que uma mãe pode aceitar deixar seu filho. Eles não são necessariamente congruentes. Há muitas mães rápidas para crianças muito lentas, enfatiza Winnicott, e vice-versa. Aplicar de forma autoritária um tempo de adaptação idêntico para todos é arbitrário e às vezes pouco produtivo.
Da mesma forma, hoje nos pareceria extremamente cruel privar uma criança de seu cobertor ou chupeta, mas prescrevê-lo de forma obrigatória, como é feito em algumas creches, é igualmente absurdo. Se a psicanálise pode nos dar estruturas de pensamento e compreensão da psique infantil, ela não pode, de forma alguma, nos oferecer receitas ou técnicas válidas para todos. Cada criança, apanhada numa relação específica com sua mãe, tem o seu próprio momento em que pode, sem danos, conseguir separar-se dela, por um tempo que lhe é igualmente específico. É importante poder estar atento a essas modalidades, disponível e compassivo com seu sofrimento, quando seus limites são atingidos. Se ele for acompanhado assim, esses momentos passados longe da mãe serão para ele fatores de enriquecimento e prazer. Assim eu vou finalizando a leitura do artigo de hoje, desejantes. Espero que vocês possam aproveitar bastante. O episódio de hoje ficará disponível nas plataformas de podcast para que vocês possam rever sempre que necessário. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.